Olá, você que nos assiste, Marco Silva, o professor Marco Silva, dando início a mais um programa especial, seguindo na história As Serpentes do Deserto. Hoje é a parte 5 dessa série. Algo fantástico para mim e para você, porque isso é ensino para quem quer viver uma vida melhor num mundo cada dia pior, que aparentemente parece melhor, mas sabemos que isso é apenas aparência e engano, porque o mundo vive de engano. E é sobre isso que nós vamos abordar neste programa. Algo tremendo para mim e para você, que resulta dos ensinos dessas serpentes que estão aí nas igrejas, nas sinagogas, nas assembleias de reuniões religiosas e também nas assembleias, nas reuniões de empresários, deputados, senadores, juízes e seres humanos do modo geral, onde só o engano e a mentira, a falta de respeito com o outro existe, por causa de ensinos religiosos que têm contaminado, têm envenenado as pessoas e matado elas paulatinamente, e elas não percebem isso. Tem morrido cada dia mais do sofrimento, milhões de pessoas todos os dias debaixo desse planeta, pela maldade da Yetzirá, que está em todo ser humano, que é dominado por essa coisa do mal que veio para a morte, para o sofrimento e morte. Essa é uma verdade, essa é a verdade que, infelizmente, as pessoas não gostam de falar sobre isso e também não gostam nem de ouvir, eu sei disso. Mas, como eu disse, eu não estou aqui para dizer a você o que você quer ouvir, que gosta de ouvir, não. Eu vou dizer a você o que o Eterno, aquele que me comissionou para isso, vai falar ao seu coração. Se você pode ouvir e entender o que eu estou falando. Você pode ler e enxergar as letras daquilo que você está lendo na sua Bíblia ou no seu livro religioso, não importa. Mas eu vou aqui relatar, são fatos que não se pode refutar, porque contra fatos não existe argumento. Você está vendo. Por mais que você não queira ver, o que eu vou falar aqui está tão claro como o sol ao meio-dia. Eu quero começar falando dos ensinos desses religiosos que estão trazendo a maldade, que estão matando as pessoas com veneno, água envenenada, dentro das igrejas, dentro das sinagogas, por homens que são pessoas que têm poder de formar opinião, formar mentes, formar conhecimento, formar informações que, sem dúvida nenhuma, leva as pessoas ao engano e à morte. E acreditando que estão dando um caminho de vida, porque a maioria desses religiosos que está em igreja, seja ela cristã, seja espírita, seja o que for, de qualquer placa, são enganadas por muita gente. E eu vou mostrar como. E você não pode negar esse fato. Há pastores, há gurus, há profetas que estimulam e ensinam o erro às pessoas, ou não. É só ver o que está acontecendo dessas igrejas evangélicas e até mesmo de sinagogas, doutrinas que não faz parte da palavra do Eterno. Muita gente tem ensinado que você vai morar no céu, outro diz que você vai morar no céu, é assim, e que você vai ficar aqui na terra, vai viver aqui 1000 anos com o seu Deus vai descer do céu com o primeiro de seus anjos para chamar os mortos vão voltar para as nuvens, depois vai tudo para Jerusalém, outros vão rolar por baixo da terra, como falei semana passada, crendo em profetas e em homens que são tidos e havidos como realmente figuras que estão um patamar ou acima do próprio Deus, de tanto poder que eles aqui parecem ter demonstrado às pessoas, e eles chamam assim. Há igrejas de todo tipo no Brasil, no mundo hoje. Igrejas que também, na palavra, não está isso descrito, mas tem pessoas que tem igrejas que advogam casamento de homossexuais e fazem casamento de homossexuais, ou não. Tem igrejas que é para homossexuais e defende a homossexualidade como algo normal e natural, porque Deus é amor. Deus ama homossexual, Deus ama tarado, Deus ama assassino, Deus ama todos. Ou não existe assim? Esse Deus que ele tem é o Deus de cada um. E é verdade o Deus de cada um. Por quê? Porque as verdades são relativas, né? Não existe verdade absoluta para esse tipo de gente. Então, por que vai haver um Deus absoluto? Agora, a pior parte disso, que as pessoas parece que estão de maluco, de realmente imbecil mesmo, que é idiota, é que eles usam a Bíblia.
E na Bíblia não diz isso. Deus ama o homossexual, que Deus, pelo contrário, abomina a homossexualidade. Ele não fez um macho para estar agarrado com outro macho, faz no sexo, não. Dois seres do mesmo sexo não produz nada, a não ser imundície, nojo, coisa asquerosa, imunda. Não existe vida entre dois homossexuais, masculino e feminino, não existe. Nada, não existe. Mas tem igreja para isso, bispa, e chefando quem? Seres humanos do sexo feminino, como também seres humanos do sexo masculino. Ou não é assim? Então, isso é um engano que tem matado as pessoas também. E por ter esse ensino maldito de vários, de Deus é amor, que Deus realmente ama a todos, que Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador, vê que coisa nojenta e asquerosa. A gente crê nisso. E cada um tem seu Deus. Porque esses malditos, os bandidos que estão aí na frente do governo, os ladrões, os corruptos, políticos, de modo geral, deputado, senador, Polícia Federal, Exército, Forças Armadas, de modo geral, gente que está tomada por uma sociedade podre que hoje fez homens assim, é isso que tem acontecido no mundo, e o Brasil está tomado por esse tipo de gente, e isso ninguém pode negar. Eu posso falar porque eu tenho quase 70 anos de idade, eu fui criança no dia. Eu sei como era as escolas no passado, estudante que eu estudei em colégio público e colégio particular, como se vestiam as pessoas, como se comportavam os alunos. Veja a desgraça que é hoje. Por quê? Tem pai e mãe em casa. Isso é defendido por muita gente. Por que não? Alguém tem que trabalhar, cara. Hoje o mundo é diferente. Não é do tempo do seu pai, da sua mãe. Meu pai era um garçom, criou 5 filhos e uma mãe doméstica em casa. Não tem nenhum bandido na minha família, nenhum. Fui criado no corretivo da minha mãe com cordas, quando precisava. Meu pai nunca bateu em mim. Mas me ensinou, era um homem, estava em casa, era um homem, um garçom que no trabalho conseguia prover o que precisava. Um homem de verdade. Que hoje não tem mais. Minha mãe é uma mãe de verdade. Se não fosse ela, eu estaria aqui onde eu estou hoje. Não só porque eu saí da barriga dela, que meu pai colocou lá. Não, porque ela me educou, ela me estimulou. Hoje não tem mais isso. Os filhos hoje é que mandam em casa, gritam com as mães, com os pais, e não tem mais respeito. Na minha época, eu fui soldado do exército, saí coronel do exército. Eu sei o que era o exército, como eu fui na minha época, soldado. Eu perdi o diploma de melhor praça do batalhão, do quartel do 15BI, quando eu servi como soldado lá, porque eu fui pego inadvertidamente andando com um uniforme perto da minha casa, com uniforme de instrução. Se a pessoa não fui preso, porque o comandante, meu pai conhecia ele, era muito amigo do meu pai, e respeitava meu pai, mas mesmo assim me deu uma advertência em boletim, e eu perdi esse. Mas o Eterno me honrou. De soldado para ser a cabo, e eu estava com uma autoridade, como um cabo menino. Hoje, como coronel, se eu não falar alto, se eu não impor, e não aceitar falta de respeito, quem quer que seja, estou perdido. Me respeita mais. Não tem isso aí. Infelizmente hoje é como médico. Trabalho como médico há 45 anos. Na minha época, o médico andava de branco, sapato branco, meia branca, cinto branco, roupa tudo branco. Não se usa mais hoje. Porque já teve até um ridículo de um nojento que está aí. O político disse que médico com farinha em todo canto, e é branco. Não tem mais. Todo mundo veste branco. Até quem corta carne em açougue. Ah, mas o jaleco, agora é jaleco. Jaleco, todo mundo usa jaleco hoje. Mas na minha época, só o médico usava essa roupa. Poxa, é vergonhoso usar isso. Por quê? Sociedade nova. Nova geração. Pessoas que não honram a missão para a qual foram chamados. Honram. Médico hoje não vê a medicina como sacerdócio, vê com dinheiro, posição, fama, se apresentando no Instagram, mostrando, dando um risinho de um sexo esquisito para chamar a atenção de clientes que não estão atrás de trabalho, estão atrás de dinheiro. O verdadeiro que faz a palavra de cumpre a missão que é dada, ele não vai atrás de emprego, ele não quer emprego, ele quer trabalhar para a Shem. Quem trabalha para o seu
irmão, para o seu próximo, trabalha para Deus. O militar hoje, os caras andam aí de uniforme, de qualquer tipo de uniforme na rua, até bermuda, que não tinha bermuda no exército. Hoje tem. Homens tatuados com brincos, homossexuais. E se faz de tudo hoje. Bota um vídeo na internet de militares galhofando das Forças Armadas, um bocado de homossexuais dançando dentro do quartel, como foi no quartel, ridicularizando generais sobre guerra, sobre o poder do exército brasileiro, que está acabado. Porque homens que permitem isso. Sociedade podre tomada por esse engano. E tudo é relativo. A verdade é relativa, é de cada um e adaptar ao tempo moderno. É o que aconteceu com a igreja. A igreja era para mudar o mundo mudou a igreja. O mundo está dentro da igreja. O mundo está dentro das igrejas. Dança, mulher nua, seio de fora, mostrando todo o seu corpo, prostitutas, adúlteras, traindo pastor, pastor traindo esposa, bispo. É uma esculhambação só. Isso não foge também das Forças Armadas, não foge também dentro dos médicos. Hoje virou uma patifaria nos hospitais. Quantos casos de divórcio aconteceu de médico com enfermeira e isso, aquilo, outro, paciente? Uma vergonha. Homens tomados pela carne. Forças Armadas também. Quantos comandantes já perderam o posto, já foram separados de mulher por causa de mulher e outro sexo feminino dentro do quartel, fazendo sexo com os comandantes, com outras pessoas aí, com militares? Quantos? Você conhece? Eu conheço vários casos. Eu passei 30 anos no exército. Eu conheço o exército de 76 até 2013. Mudou tudo, porque é a sociedade podre de hoje. A sociedade realmente sem vergonha. A sociedade onde homens não respeitam mais o uniforme que vestem, nem a instituição que representam. Eu, certa vez, um comandante meu, um diretor, veio soltar gracinha para mim na reunião de oficiais, e eu perguntei, claro, por sentido, coronel, você me respeite, porque eu sou um militar, eu não visto isso aqui. Esse uniforme que eu estou vestindo aqui não é uma fantasia, não, isso é um uniforme de uma instituição federal que eu amo e respeito, que as pessoas até então respeitavam. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Braço forte, mão amiga. Acabou isso, não tem mais. Por quê? Porque os seres humanos que estão lá dentro agora não são mais homens como no passado. São homens que estão lá atrás de emprego. Não atrás de trabalho. Não para o trabalho. Eles não trabalham para a nação mais. É só engano. Estão fantasiados. Médicos, militares, professores de modo geral. Sociedade podre tomada por filhos sem pais, sem mães, criados por babás, creches e colégios de tempo integral. Vai gerar o quê? Militar do que existe hoje, médico do que existe hoje, pastores e gurus, padres do que existe hoje, maioria dos padres tomados por homossexualidade. É uma coisa triste. Que exemplo temos nessa sociedade imunda? Que exemplo tem uma criança que vê essa sociedade tomada pelo mal, por esse tipo de coisa, onde o ecumenismo é o que manda, porque todos os caminhos levam a Deus, claro, levam a Deus, ao seu Deus, leva ao seu Deus, o Deus que você crê, mamão, astarote, putaria, sexo, dinheiro, mentira, Deus da mentira, Satanás, Satã, leva a ele, mas não leva ao Deus da Bíblia. Eu falo do Deus da Bíblia. É saber que você diz que é Bíblia cristã, que é cristã judaica e que ela é regra de fé e prática na sua vida. Mentira! Porque o Deus dessa Bíblia diz que é Deus de Israel. É Deus de Israel quem obedece à instrução, quem crê de verdade e segue segundo a instrução, segundo Mashiach Yeshua Ben Yosef, que o cristão hoje, desde o quarto século, passou a chamar de Jesus Cristo. Que não existe esse Jesus Cristo para a Bíblia judaica. Não existe, porque não existe Jesus, esse nome Jesus, no hebraico, nem no aramaico. Ninguém foi batizado aí, Jesus Cristo não significa nada a tradução desse nome, mas já Yeshua tem uma tradução, tem um sentido desse, porque cada nome hebraico, cada nome aramaico tem um sentido. Cada batismo de uma pessoa, o nome dele leva um significado para a vida. No Ocidente é o nome que se dá porque se acha bonito.
que veio de Hollywood, em Hollywood, que veio da televisão. No passado não era assim. Ou era? Não, não era. Isso aqui é ensino de serpentes. As serpentes estão dentro dos ministérios federais, Forças Armadas, escolas, AGU, Procuradoria-Geral da União, a OAB, onde tem seres humanos dessa sociedade moderna, está tomado por esse tipo de veneno, de engano, de gente cada dia mais egoísta, ama de si mesmo, irreverentes, submissas, atrevidas, enfatuadas, traidoras, gananciosas, que só pensam em si, mas falam de amor. Falam de um amor, que o amor é só para ele, amante de si mesmo. Veneno de serpentes, serpente no deserto. Essas serpentes estão ainda matando as pessoas, estão injetando seus venenos, sua mentira, seu engano, a perdição nos corações, nas mentes das pessoas. E as pessoas não estão nem aí. Eu estou falando isso aqui agora, você que vai me ouvir, se assistir, vai rir de mim talvez. Você não tem coragem, nem respeito por si mesmo, nem por mim, de divulgar, de compartilhar esse programa. Devia compartilhar, porque o YouTube não recebe meu programa, ele não entrega meu programa. Não entrega. Porque eu falo de Israel. Tem algum programa falando de Israel aí no YouTube que fala de Israel como eu falo? Não existe. Não existe. Eu falo de Israel. No Israel, que é a verdade pura, nua, limpa, transparente, sem engano. Esse é o programa de hoje, especial, dizendo a você, repetindo as palavras do homem que jamais existiu na terra antes dele, com essas palavras. Disse ele: por qual das coisas boas que eu vos tenho feito vocês querem me apedrejar? Por qual delas? Isso tem acontecido no mundo podre. Apedreje-me, depois receba o que você merece receber. Então esse foi o programa de hoje. Shalom, shalom.